Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso lar, nosso centro espírita querido. É uma satisfação tê-los aqui conosco esta noite, e é um desafio para mim, uma grande responsabilidade, que me foi incumbido, mas como para a Márcia eu nunca consigo falar não, estou eu aqui novamente, então, para a gente bater um papo. Não é palestra não, pessoal. Palestra é que você vai assistir do Haroldo Dutra Dias, você vai ver o Divaldo fazer palestras. Eu vou fazer um bate-papo com vocês, para a gente refletir algumas coisas sobre a família, né? É um tema que me chama bastante atenção e foi inspirado na própria Márcia, minha grande incentivadora aí no Espiritismo desde o início. Primeira vez que eu entrei aqui numa quinta-feira, ela que me acolheu, sempre muito amável, me convenceu a estar aqui até hoje, né? Depois de uns 5, 6 anos, ainda estou aqui, perseverando. Então, antes de mais nada, todo trabalho espírita, né? Nós vamos fazer uma prece, para a gente nivelar nossos espíritos, acalmar os nossos corações, para que a espiritualidade consiga estar ao lado de cada um aqui. Então, nesse momento, vamos acalmar os nossos corações, mentalizando em nossa frente o Mestre Jesus, com toda a sua bondade, com aquele olhar caridoso, nos fazendo companhia hoje, pois quando 2 ou mais estão reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Então estamos todos aqui, com a graça de Deus, cada um buscando um objetivo pessoal, mas que muito antes de estarmos aqui, a espiritualidade já vem trabalhando em cada um, para que pudéssemos estar aqui neste momento, nesse exato momento, no Centro Espírita Nosso Lar. Que as palavras de hoje venham da espiritualidade, que me entoam com os melhores pensamentos, para que eu possa contribuir, nem que seja com um grão de areia na vida de vocês, para que dentro do coração de cada um brote uma semente do bem e que ela gere muitos frutos de amor, caridade e, acima de tudo, entendimento sobre o que vamos conversar hoje. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, espiritualidade da casa, que me permite estar aqui compartilhando um pouco dos meus sentimentos com vocês. Que assim seja. Então, antes de iniciar, vou dar um recadinho. No dia 17 de julho desse mês, a creche do Nosso Lar, juntamente com os trabalhadores da casa, estão desenvolvendo uma feijoada beneficente para angariar fundos para manter a obra da creche do Nosso Lar. Então, é uma feijoada bem servida para 2 pessoas, no valor de R$60, e vão ser aceitos Pix, pagamentos online, e a retirada vai ser no dia 17, tá? Ali na creche do Nosso Lar. Então, quem puder, quem quiser, quem tiver com essa vontade, quem gosta de feijoada, pode ajudar a creche em suas atividades, que vai ser, com certeza, vai ser bem utilizado esses recursos, pois temos nas crianças o futuro da humanidade, não é mesmo? Então, nada melhor do que criá-los e orientá-los de acordo com os preceitos do bem e os preceitos de Jesus. Então, pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer a Márcia pelo mais esse convite, por esse voto de confiança que temos aqui. Eu sou um pequeno aprendiz, temos aqui os mestres, né, que me ensinam a cada dia sobre o Espiritismo, sobre o amor. Não posso deixar de reconhecer, né, os esforços e os exemplos que nós temos em vida aqui. A gente acaba formando uma família quando a gente está aqui. Eu estava conversando com a Ana, com o seu Wilson, lembrando do tempo que a gente tinha aquela palestrinha, aquela conversa, naquela roda de estudos, onde a gente fazia o estudo do livro. A gente sente muita saudade daquela época, a gente aprendia muito, mas a gente vê agora e ficamos cada vez mais felizes vendo vocês aqui conosco, né, compartilhando desse momento, desse espaço, e que a gente possa agregar alguma coisa na vida de vocês. E baseando-se nisso, nessa influência que essas pessoas trouxeram na minha vida, uma frase que sempre me marca, e ela, costumeiramente, ela costuma
proferir essas palavras, que é dentro do nosso lar, dentro da nossa família, é onde nós temos nossos maiores acertos. E isso sempre me causou uma curiosidade, né? Mas o que será que ela quis dizer com nossos maiores acertos, né? Será que é onde a gente vai se dar melhor? É onde a gente tem as pessoas que gostam da gente? Eu falei, mas não é isso. Que acerto será que ela está falando? Aí um belo dia, vendo algumas palestras, aí me cai a ficha, né? As pecinhas vão se montando. O que são os nossos acertos? Nossos acertos de conta, pessoal. Nossos acertos com aqueles irmãos que estão reunidos debaixo do mesmo teto, do mesmo lar. Não é isso, Márcia? Então, como vocês vão poder ver em várias e várias palestras, eles falam, né, que a gente nunca erra de endereço. A gente está no lugar e na família que mais se adequa às nossas necessidades de aprendizado, mais necessidades de companheirismo, onde um vai estar auxiliando o outro. Nós não sabemos se a nossa missão é ajudar ou ser ajudado, mas estamos ali, reunidos em família. Nós temos muitos tipos de família, não é mesmo? A gente anda por aí, conhece muitas pessoas. Nós temos aquelas famílias que têm, na sua essência, aquela alegria, aquela felicidade em estar todo mundo junto, reunido. O Wilson vai lá, na chácara dele, reúne toda a família, todo mundo fica feliz e contente. E a gente olha para ele e fala assim, nossa, mas aquela família é feliz mesmo, hein? O que será, né? E a gente também conhece aquelas famílias, né? Nossa, olha aquela família, só briga. É um desajustado, é irmão que briga com o outro, é pai que não se entende com o filho, é mãe que não se entende com o pai. É aquela bagunça. Mas por que essa tamanha diferença, né? Por que as famílias, nós temos muitas famílias onde, às vezes, você tem mais simpatia por um irmão e um pouco menos pelo outro, não que você deixe de amar. Aquelas famílias onde você tem aquele pequeno desentendimento, parece que nunca você acerta os ponteiros com a mãe ou com o pai. Temos, claro, muitos momentos felizes na família, muitos e muitos. Nós também temos aqueles momentos de atrito, de desentendimento, e que, com o passar dos anos, com o nosso aprendizado, os nossos ensinamentos, com o avançar da idade, vamos amadurecendo como pessoas. E esse amadurecimento nos traz alguns entendimentos. Talvez aquela rusga que você tinha com seu pai, com a sua mãe na adolescência, quando eles envelhecem, você também envelhece, e você vê que aquilo tudo foi um aprendizado. Aquela diferença não existe mais. Aquele irmão que tem um pouco mais de dificuldade em cumprir as leis da bondade, né? Aquela irmã que tem um pouco menos de paciência. Então, todos somos diversos dentro de uma família. Então, temos vários tipos de família onde estamos inseridos. E nenhuma família serve de receita para outra. Por quê? Nós somos individuais. Nós estamos inseridos num grupo, muitas vezes por afinidade de pensamento. Ou seja, a família do Wilson, todo mundo tem uma afinidade. Eles têm felicidade em estar juntos. E tem famílias não, que se dão bem melhor quando tem uma certa distância. Não pode chegar muito perto, reunir demais, que aí acaba tendo desentendimentos. Então, cada agrupamento, nós temos uma necessidade, cada família, cada agrupamento familiar vai ter aquela missão. Daquela mãe, que muitas vezes já se programa para vir na frente, para ter aquela criança como seu filho, pois já assumiu um compromisso lá no plano reencarnatório, antes mesmo de estarmos aqui. Então, como nós não erramos de endereço, porque estaremos inseridos naquele exato lar, onde precisaremos nos ajustar com aquela pessoa de forma forçada, porque não escolhemos, né, assim, voluntariamente aqui. Eu não falo, eu lembro porque que eu escolhi aquela família. Nós vemos com o dom do esquecimento, não é mesmo? Por quê? Porque a gente não pode carregar na atual existência muitas das nossas lembranças para com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Nós não sabemos que tipo de dívida temos um com o outro, ou que compromissos assumimos para um com o outro. Então, esse dom do esquecimento é um presente de Deus para nós, porque talvez tenhamos dívidas muito altas,
que se soubéssemos o valor dessa dívida, talvez, em vez de nos motivar a vencê-las, talvez nos desmotivaria, porque talvez achássemos que fosse um desafio caro demais para a gente pagar. Então, cada um aqui, com a sua diferença na família, seja por simpatia ou antipatia, estamos inseridos naquele grupamento familiar justamente para ser auxiliados, um pelo outro. Por que sermos auxiliados? Mas eu sou muito mais tranquilo, sempre busco mais a Deus do que aquele meu irmão, que dá trabalho para minha mãe, que ele se envolveu com coisas que não devia, que dá um trabalho, não gosta de estudar. Mas nesse contexto, vamos puxar um pouquinho mais agora para fora da família. Vamos buscar o nosso contexto como indivíduos inseridos aqui no Brasil, por exemplo. Nós somos seres que estamos ainda no mundo de provas e expiações. Ou seja, ainda não estamos um pouco distante dos mundos felizes, onde a literatura espírita diz que nesses mundos a bondade impera. O amor e a fraternidade são muito, muito, muito maiores do que as maldades que existem hoje, como a gente tem na Terra. Então, a gente ainda está num mundo um pouquinho mais atrasado. Nós temos ainda muita maldade, temos ainda muita ignorância, muita falta de amor. Mas nisso tudo, pessoal, não é culpa de ninguém. Estamos inseridos aqui porque ainda precisamos aprender uns com os outros, um ajudando o outro, sim. Mas se nós não tivéssemos esses desafios de estarmos inseridos com pessoas diferentes, em níveis, embora próximos, diferentes de aprendizado, não teríamos os nossos desafios. Se a gente não tivesse aquele colega de trabalho que nos irrita, que nos tira do sério, né? Qual o exercício de paciência teríamos que ter? Se não tivéssemos essas pessoas que nos contrariam, qual seria o desafio? O que vamos aprender? Bem diz o ditado, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Um bom marinheiro é feito de mar de tormenta, ou seja, onde ele vai testar suas habilidades. Então, se a gente tivesse inserido, pessoal, só em famílias felizes, onde não tivesse nenhum aprendizado, qual seria o nosso progresso como espíritos? Ia ser muito pouco. A gente não ia aprender nada, porque se o bom aluno é aquele que prova que aprendeu. E se a gente não tiver a prova, como nós vamos mostrar que aprendemos? Então, aqui, pessoal, quando nós estamos encarnados, nós temos esse corpo de carne, muito mal feito, por sinal, que nos limita, pessoal, nos dá aquela sensação de espaço, de tempo. Sem ele, nós nos igualaríamos aos espíritos sofredores que ficam por muitos e muitos anos naquele looping de pensamento, naquele ciclo vicioso de pensamento, e eles perdem até a noção de tempo em sofrimento. Ou seja, se ele ficar com sede 1000 anos, ele não vai morrer, ele não vai mudar de estado. Ele pode ficar com fome, pode sentir dor, pode se sentir morto, pode sentir de várias coisas que, para ele, não vai ter um aprendizado, porque ele consegue permanecer naquele mesmo pensamento durante muito tempo, diferente de nós, que constantemente não queremos sofrer, não queremos estar tristes, não queremos sentir frio, não queremos sentir fome. Buscamos em constante, de forma constante, nos livrarmos desse tipo de pensamento, de sofrimento, não é mesmo? Então, esse fato de estarmos aqui num corpo de carne, nos limitando, passando raiva, passando nervoso, amando, sentindo saudade, é o que nos limita, que nos faz estarmos constantemente em mudança. E essa mudança é extremamente salutar para a nossa evolução. Se a gente não tiver algo que nos motive, frequentemente vamos estar estagnados. Então, como estamos em provas e expiações, devemos sofrer as provas e expiações que essa bênção da família nos dá. Todos nós temos os nossos problemas e, principalmente,
Sabemos que quando estamos inseridos, a literatura espírita é vasta nisso, em dizer que quando estamos naquele grupamento familiar, provavelmente já temos um compromisso assumido muito antes da geração de pais estar aqui. Já éramos espíritos ou simpáticos, ou, quem sabe, extremamente antipáticos um para o outro, e temos um resgate muito grande. Isso nós não vamos saber. Então, fomos inseridos para quê? Forçadamente, nos amássemos. O laço que nos une aos pais é fortíssimo, né? Eu posso falar por mim, eu tenho um laço muito forte com os meus antepassados, e sou muito grato a eles, e não vejo como, nessa encarnação, tendo só essa perspectiva de como eu poderia ter odiado aquela pessoa. Ela sempre fez muito bem para mim, e é o que nós buscamos, né? Todos os pais aqui sabem o quanto amamos nossos filhos, enquanto aquela criatura que daríamos a vida por ela, é importante para cada um. Então, esses laços que são construídos na encarnação vão perdurar pela eternidade. Vão ser laços que dificilmente vão ser quebrados e que perduram para sempre. Então, e se nós estivermos numa família onde o desafio é grande demais? Onde mesmo ano após ano, aquela diferença ainda fica. Você tem aquele ranço ainda com aquela pessoa, você ainda, por mais que você respeite, você não consegue aturar. É aquela coisa inevitável. Estamos perdidos? Erramos, então? Perdemos essa partida? Perdemos essa encarnação? Na minha opinião, não. Porque, como eu disse, nós não sabemos o nível de débito que a gente tem com aquela pessoa. Talvez em outras encarnações, em outras oportunidades, nós nos degladiamos, nós nos éramos inimigos mortais. Talvez um já matou aquele um numa encarnação, aí na outra o outro veio e me matou, aí eu matei ele me matou, eu matei ele me matou. E ficou naquela coisa até que talvez eu fiquei lá, aprisionado durante um tempo, naquela raiva, naquela ira, e aquele irmão que eu tinha ódio, ele falou, não, acho que eu preciso parar com isso, vou aprender. Reencarnou, aprendeu um pouquinho, e eu estava lá, odiando, eu odeio, estou ali preso. E ele reencarnou de novo, melhorou mais um pouco, e eu estava ali, preso, como eu disse, naquele ódio, naquele pensamento. Até que chega um dia que ele está num patamar muito mais elevado, que ele fala assim, ó, nossa, aquele cara lá, nossa, a gente tinha um ódio mortal. E eu acho que ele ainda me odeia, mas hoje eu posso ajudá-lo. Vou fazer um plano reencarnatório onde eu venho como pai dele. E eu vou trazê-lo para mim e vou amá-lo incondicionalmente, a fim de diminuir aquela inimizade. Mas nada disso é uma regra, pessoal. Isso aí é só uma suposição, um exemplo que pode acontecer. Para a gente ver como somos diversos quando estamos nessas situações. No Espiritismo é muito difícil você cravar uma causa e efeito exata para todos os casos, né? E a gente tem uma tendência de fazer isso, né? De tentar generalizar. Não, aquele lá veio com deficiência porque ele fez isso. Não, aquele lá ele veio rico nessa vez por causa daquilo. Não, o palestrante veio pobre porque ele esbanjou na vida passada. Não, nem sempre é a mesma história, pessoal. Temos os aprendizados, cada um no seu desafio. Mas vamos agradecer a bênção, então, de estarmos reunidos com pessoas diversas que nos desafiam a cada dia, pois com essas dificuldades é que a gente vai crescer, que a gente vai se motivar a melhorar. Hoje foi um dia desafiador para mim, porque de quinta-feira é um dia que eu falo assim, ó, hoje eu vou acordar, colocar meus 2 pés no chão, vou agradecer a Deus pelo dia de hoje, e hoje eu vou buscar não me desequilibrar. Pode vir a tentação que for, hoje eu vou tentar me segurar. É difícil, pessoal. Tem os desafios do trabalho, tem os desafios do lar, os desafios do trânsito. Falei para o Wilson, eu sou uma pessoa que não gosta de atrasar. E aí começa aqueles carros, parece que o pessoal está até com o braço para fora do carro. E passeando, e vai para lá, vai para cá, você tenta passar, não dá. E você fica nervoso, você fala, calma, você tem que ter paciência.
Você está com pressa, ele está tranquilo, ele está em paz. Então, o exercício da paciência, então a gente tem que dar graças a Deus, dar, né, bênçãos para aquele irmão que estava dirigindo devagar na minha frente, que estava em segurança dirigindo. Então, o exercício da paciência é o exercício que a gente tem que fazer nas nossas vidas, nos nossos lares. Aprender a perspectiva do outro e aprender que, se você está na condição de ajudar, é melhor que estar na condição de ser ajudado, mas que um ajuda o outro dentro das suas possibilidades. E falando nas provas e expiações, hoje eu estava me preparando mentalmente lá em casa, antes de vir para cá, e estava lá, né, como todo ser humano moderno, lá no seu Facebook, joga para cima, e mensagem, aí me apareceu uma mensagem do Chico Xavier, eu falei, essa eu vou ler para o pessoal lá no nosso lar hoje, que eu achei muito bem colocado, e tem um pouco a ver sobre o que a gente está falando aqui hoje. Então, olha o que apareceu para mim hoje. Mensagem do nosso mestre, Chico Xavier. Ele diz assim, você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o seu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos. Mas o justo para as suas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu, espontaneamente para a sua realização profissional. Teus parentes e teus amigos são as almas que você mesmo atraiu, com sua própria afinidade. Portanto, o seu destino está constantemente sobre o seu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa e modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e suas atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame e nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem, e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um aqui pode começar agora e fazer um novo fim. Então, o Chico Xavier é muito feliz, né? Um ser iluminado, que a gente viu que ele não precisava ter uma família igual eu. Eu tenho que ter uma família, para estar junto naquele bololô ali, para estar se ajustando. Chico não, a família dele era o Brasil todo, o mundo. Ele era um ser iluminado, então ele não precisava constituir a sua própria família, porque ele já estava em missão aqui para nos auxiliar em muito, né? Para nos trazer o entendimento. Então, na presente data, assim como os ensinamentos de Chico Xavier, vamos levar isso para nossas vidas, que a gente não pode modificar e ter um novo começo. Mas é que a partir de agora, com os nossos pensamentos, nós vamos atrair as pessoas que têm afinidade conosco. Então, trabalhando no bem, pensando no bem, vamos atrair cada vez mais pessoas de bem. Vamos olhar e trabalhar para aquele que precisa. Temos um olhar fraterno e um olhar caridoso para aquele irmão que nos rodeia. Eu sei que é muito fácil a gente criticar. Mas aquele político poderia ter feito isso, mas aquele lá pegou o que não devia, aquele está maltratando quem não deve. Não devemos olhar para eles com um olhar maldoso, e sim ter pena deles, porque eles têm uma grande responsabilidade. São líderes de uma nação, são pessoas que tiveram o poder de modificar. Muitas vezes nós reclamamos, se eu pudesse, eu faria o melhor. Eu seria uma pessoa boa, eu ajudaria. E essas pessoas têm todo aquele poder nas mãos. E muitas vezes desperdiçam, porque ainda somos pequenos e temos que ter paciência e ter um olhar
para com esses irmãos que, independente do que eles fizerem, eles vão ser felizes, pois somos todos filhos de Deus, e cada um com o seu caminho, pedregoso, ou macio, ou suave e reto, né? Vamos chegar no caminho da felicidade, que é ao lado de Deus. Então, meus irmãos, quando voltarmos para os nossos lares no dia de hoje, vamos ter um olhar diferente para as pessoas da nossa casa. Vamos agradecer, vamos orar por eles e ter a consciência que, com aquelas pessoas que estão ali reunidas debaixo do seu teto, convivendo com você diariamente, onde você tem os seus maiores compromissos de acerto. Você está ali forçadamente para se amar, se ajudar, um estendendo a mão para o outro, independente de se você estende mais do que você agarra na mão das pessoas. Então, muito obrigado a todos que nos ouviram até esse momento. Agradecer a Márcia mais uma vez pelo convite, pela paciência de vocês de estarem nos ouvindo, que a espiritualidade tenha atingido o coração de cada um. Obrigado pela oportunidade de ter lido, nem que seja uma linha, para estar aqui um pouquinho mais preparado para conversar com vocês. Espero grandemente que vocês possam ser pontos de luz nesse mundo de provas e expiações, onde a sombra teima em nos rodear, mas que sejamos luzes, principalmente na nossa família, mas também para as pessoas que nos rodeiam, no nosso ambiente de trabalho, pois fazemos parte também de uma grande família, que são os filhos de Deus. Então, muito obrigado a todos, tenham uma excelente noite, que vocês possam retornar para os seus lares muito mais tranquilos de quando chegaram aqui. Não, se tiverem alguma dúvida, quiserem se expressar, fiquem à vontade. E vou encerrar, então, a nossa noite de bate-papo com uma oração. E depois vamos dar início aos trabalhos de passe, na nossa sala de passe. E estarei aqui desmontando as aparelhagens. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma ideia que vocês queiram discutir, a gente está aberto, tá? Porque aqui somos todos aprendizes, não existe professor, não existe aluno aqui, somos todos irmãos aprendendo a nos amar. Então vamos acalmar os nossos corações, agradecendo sempre a Deus, a Jesus, que nos permite aprender cada vez mais, que deixou sua obra, o seu exemplo de bondade e fraternidade, que Ele nos ensina a termos amor ao próximo. Muitas vezes precisamos ter amor àqueles que estão bem próximos, e outras vezes temos que fazer o bem sem olhar a quem. Estender a mão, onde o que uma mão faz, a outra não veja. Que possamos ter o entendimento de sermos exemplo de luz, pois toda vez que brilhamos, atraímos aqueles que necessitam de ajuda. Sejamos pontos de apoio para os irmãos que estão em luta e que possamos progredir e, ao mesmo tempo, auxiliar aqueles que nos rodeiam. Agradecemos a espiritualidade da casa, que nos mantém firme no trabalho, pois sabemos que o trabalho é grandioso e os trabalhadores são poucos, mas que são valentes e que lutam com todas suas forças. Obrigado a todos vocês, uma boa noite, que retornem para os seus lares e abracem os seus familiares com muito amor e muito carinho, tá bom? Que assim seja. Até a próxima.